noite já, né? Estamos chegando aí ao fim deste dia dos painéis. E logo mais a gente tem a banda Grisolds aqui no palco externo do Teatro Erotides de Campos. A gente finaliza o painel e depois abre aqui esse palco e a banda Grisolds faz um show sensacional ali, tocando clássicos de filmes, né, com uma proposta de rock. Então fiquem aí, tem food truck, vai ter chopp, vai ter tudo. Agora a gente abre o painel Audiovisual e Estratégia com o André Sturm, e eu quero já convidá-lo, porque a gente está um pouquinho atrasado. Pode entrar, por favor, André. Recebam com aplauso, por favor. Fique à vontade. Neste painel também eu quero chamar o Bruno Lotelli, que vai ser o nosso mediador. Pode chegar mais, Bruno? Uma salva de palmas para ele também, gente, por favor. Tem uma galera aqui potente que gosta de discutir audiovisual, que gosta de debater, que é efervescente e que acho que a gente vai conseguir fazer um bom bate-papo. Eu vou apresentar rapidamente o André e daí o Bruno segue e depois a gente... Bom, você vê como você quer seguir, tá bom, Bruno? André, primeiro quero te agradecer pela presença, tá bom? André Sturm é cineasta, gestor cultural e articulador de políticas públicas em prol do setor audiovisual. Formado pela FGV, iniciou sua carreira como programador no Cineclube da GV em 1984. Atuou em instituições como a Cinemateca Brasileira e o MIS, onde ampliou a visibilidade do museu com exposições icônicas e criou programas de democratização do audiovisual. Trabalhou na Secretaria do Estado de Cultura de São Paulo e implementou diversos programas, dentro deles o PROAC. Foi secretário municipal de Cultura e preside o CIAESP, Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo, onde criou o programa Cinema do Brasil, voltado à internacionalização do cinema nacional. Paralelamente, dirige uma distribuidora de filmes e atua como diretor e produtor, com mais de 20 prêmios conquistados. Reestruturou o cinema Belas Artes e finaliza seu novo longa-metragem, A Operação Condor. André, muito obrigado novamente. O palco é seu. Que vocês tenham um ótimo debate e logo mais a gente vai para o show. Obrigado, gente. Obrigado, meu querido. Boa noite a todos, a todas e a todes. Obrigado pela presença. Obrigado, Felipe. Obrigado, Beto, pelo convite. Muito importante, a gente estava conversando ali atrás, muito importante esse debate, essa conversa. É muito bom tê-lo aqui para a gente fazer esse diálogo. Né? A gente estava conversando que você é uma pessoa que usa muitos chapéus dentro do cinema brasileiro. Até te perguntei qual desses se sentia mais confortável usando, né? Porque CIAESP, MIS, São Paulo, né? Film Commission, State Film Commission. E eu acho que nesse momento, pensando um pouco aqui também no encontro com a plateia, que tem integrantes da Brave, da APACE, acho que é um momento muito especial por esse evento acontecendo aqui no interior, né? Pensar essa participação do Estado inteiro nas políticas de desenvolvimento do cinema, do audiovisual, no Estado como um todo. Minha primeira pergunta seria nesse sentido, assim, né? São muitos chapéus, são muitas associações. Que papel essas associações, a conexão entre elas, né? Temos Abranima, ICINE, APACE, API, CIAESP, devem ter, como você imagina que as associações devem se comportar nesse desenvolvimento de um plano de desenvolvimento para a indústria audiovisual do Estado de São Paulo? Acho que... Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela presença, é um prazer, fiquei contente e acho sempre bom conversar. De um tempo para cá, o audiovisual cresceu muito no país, né? O digital facilitou isso, de certa maneira, e, é claro, surgiram várias entidades representando interesses específicos, que são todos legítimos, e, em alguns momentos, há interesses que são congruentes, outros momentos não são tão congruentes assim, mas acho que todo mundo tem como interesse o desenvolvimento do audiovisual, né? Que a gente consiga ter políticas públicas que sejam de Estado e não de governo. Políticas públicas que você possa imaginar que daqui a 5 anos serão as mesmas, e, portanto, você vai subir degraus para ir galgando o que você imagina que possa ser a sua carreira, o seu interesse, o que quer que seja. É muito... Enfim, vocês ouviram aí que faz tempo que eu estou nisso. E já vi
Embrafilme, Concine, Fundação do Cinema Brasileiro, acaba tudo, vem o resgate do cinema brasileiro, aí vem a Ancine, aí vem a lei, enfim, desmonta tudo, volta, enfim. Não vou nem falar dos maiores acidentes no caminho. Então, é importante que a gente tente construir políticas públicas que tenham perspectiva de permanência. Eu trabalho bastante por isso. Semana passada estava em Brasília, fiquei 3 dias em Brasília no Congresso, trabalhando para tentar aprovar a lei do streaming. Para mim, a aprovação da lei do streaming, da maneira como ela está sendo construída, vai mudar, durante 10 anos, pelo menos, uma perspectiva muito importante para o audiovisual. Né, a geração de recursos, a obrigação de exibição de conteúdo nas plataformas, enfim, é fundamental. Então, aqui no Estado, o plano estratégico está sendo visto pela Secretaria, eu fui para o MIS e funciono meio como um assessor informal de audiovisual, sempre defendi que a gente pense políticas estratégicas, e quando a gente fala na palavra indústria, ela não tem um sentido excludente. Isso é indústria, isso não é indústria. Indústria é tudo. Não tem como fazer cinema se não tiver equipe técnica, se não tiver gente criativa e se não tiver políticas públicas. O cinema, ao contrário das outras artes, tem esse caráter industrial. Um livro a pessoa escreve sozinha. Uma peça de teatro a pessoa escreve sozinha e, de repente, ela junta alguns amigos, ela apresenta aqui no teatro. Sem desmerecer, mas, assim, para fazer um filme não dá para fazer assim. Né? Fazer um filme precisa ter equipamento, precisa ter finalização. Não estou falando de diversão, você pegar o seu celular e fazer um filmezinho, isso é outra coisa. Né? Estou falando de fazer cinema. Então, para isso, você precisa ter uma estratégia e políticas públicas. E é justamente nesse sentido, assim, né? De que forma as pessoas aqui presentes, as associações que estão aqui representadas, podem participar desse diálogo, né? Teve uma abertura, uma apresentação, né, do plano estratégico. De que maneira a gente pode participar dessa construção do plano? Até as associações e as produtoras, empresas que não estão associadas. Um processo de construção de uma política pública, enfim, voltando para trás aqui, eu acho que é para isso que serve, é para isso que se criam as associações. Não dá para cada discussão abrir uma plenária para todo mundo falar. Aí a gente não anda para frente. Então, por isso tem associações, né? É uma espécie de funil. As pessoas participam das associações, as associações representam opiniões, as associações se reúnem em fóruns, eventualmente, e aí algumas associações vão levar essas propostas. O evento que a gente fez lá em São Paulo foi totalmente aberto para que quem quisesse falar pudesse falar. As pessoas das instituições, ou mesmo que não eram de instituições, tiveram a possibilidade de falar, as sugestões foram todas ouvidas, anotadas. Como eu não sou da Secretaria da Cultura, eu posso falar, porque eu já fui, que, infelizmente, né, governo é sempre mais lento do que a gente quer. Meu desejo era, em junho, estar anunciando já as primeiras políticas, para também estar fazendo um segundo encontro, para ouvir, para apresentar, ouvir a crítica, no seu sentido de crítica mais amplo, né? Para depois poder apresentar uma segunda etapa. Infelizmente, o tempo vai passando. Então, ainda está em construção, tem algumas ideias que estão estabelecidas, que estão sendo pensadas. Uma delas, que eu acho que é fundamental, é o olhar para o Estado de São Paulo, né? O estímulo à produção fora de São Paulo, o estímulo à coprodução, ou seja, que produtoras maiores se associem a produtoras menores do Estado para realizar em conjunto filmes, estímulo aos talentos. Então, tem um olhar de desviar o recurso do centro para espalhar não espalhar completamente, mas que haja um foco pelo Estado. Eu acho que aí a gente entra num campo de interesse geral aqui, né? Acho que é uma expectativa de poder te ouvir nesse sentido, né? De como esse plano pode dar caminhos para essa descentralização. Tem alguma coisa de concreta ou para onde está apontando? Para além das coproduções que eu acho que já ficou assinalada nas últimas etapas, né, das políticas públicas, de Paulo Gustavo, de PROAC, essa ideia da coprodução da empresa com nível maior, com uma empresa de nível menor perante a Ancine, fora da capital. Que outros mecanismos podem ser gerados? Eu vou
aqui, né, pensando junto, tem a Film Commission estadual, né? Antes de preparar essa conversa aqui, conversando com amigos, o pessoal falou, pô, lembra de falar dos pontos MIS, da integração das universidades. Acho que a gente pode fazer esse debate com calma, ponto a ponto. De repente, o que você vê que é o principal mecanismo para essa descentralização dos recursos, da visibilidade? Eu acho que você concorda, né? Cinema é uma questão, a gente está no momento certo de falar isso, soberania, né? A gente precisa de um cinema nacional, assim como a gente precisa de um cinema regionalizado, de todas as etapas, de todos os locais, que represente a sociedade na sua complexidade, né? Então, para onde que está apontando? Para onde que você fala aqui? Eu acho que é o caminho que vai ajudar a realizar essa descentralização. Eu posso aqui fazer um discurso bonito que todo mundo vai gostar. Eu posso falar o que eu penso e vou falar, porque eu acho que é para isso que a gente vem aqui, né? Até por isso que, embora eu tenha muitos anos e acho que eu tenha uma reputação, tem gente que torce o nariz porque eu não passo a mão na cabeça. Não adianta achar que a gente vai ter 5.545 polos cinematográficos no Brasil, certo? A política da Paulo Gustavo foi um erro. Aquela ideia de você pegar um dinheiro e distribuir para 5.500 municípios um dinheirinho, do meu ponto de vista, foi um erro crasso. Tanto foi um erro crasso que 40% daquele dinheiro sequer foi gasto, porque as cidades não sabiam como fazer. Tinha que ter sido feito de outra forma, mas a Paulo Gustavo já foi. Vamos falar agora de audiovisual, que é o que nós estamos falando. O audiovisual pressupõe técnicos, infraestrutura. O Estado de São Paulo, de outro lado, tem uma riqueza, não só de dinheiro, mas principalmente de diversidade cultural, da história, né, que é muito variada. Conheço o Estado razoavelmente bem. Piracicaba é uma cidade que tem uma longa história, mas você vai para Hortolândia, que tem 200 mil habitantes, ela foi criada em 1980. Não é uma cidade que tem tantas histórias assim. Ela era praticamente um subúrbio, dormitório. Não estou desmerecendo Hortolândia, o que eu estou querendo dizer é que são situações diferentes. Não dá para a gente achar que a gente pode tratar todos os municípios do Estado igual. Até por isso que a Film Commission fez uma seleção de cidades que a gente considera que tem mais vocação para a produção, seja para receber produções de fora, seja para desenvolver núcleos de produção locais. Na Paulo Gustavo, o governo do Estado só colocou a ideia de filmar no interior. Aí, no ano passado, já foi coprodução. Então, a ideia é estimular que se possa ter iniciativas de produção regionais nas suas diferentes categorias, formatos. Para você fazer um longa-metragem, você tem que ter feito um curta-metragem, ou 2, ou 3, ou ter feito um média, ou ter feito um documentário, ou ter trabalhado como assistente em outros filmes, né? Não tem um único jeito. Você não precisa ter dirigido 3 curtas para fazer um longa, ou ter sido assistente de direção em 4 longas para fazer um filme. Mas eu acho que, como qualquer outra atividade, você vai se desenvolvendo. Então, a ideia, quando a gente fala em desenvolver uma indústria, é estimular de maneira bastante grande a produção de curtas-metragens, estimular a produção de filmes de baixo orçamento, prioritariamente fora da capital. Porque é isso, né? Você receber que a gente chama de baixo orçamento, 1 milhão, 1,5 milhão, para você fazer um longa-metragem, tem um nível de expectativa e de responsabilidade que é diferente se você receber 6 milhões de reais para fazer um longa-metragem. Então, o que está se pensando é isso, é criar diferentes guichês, diferentes, no fim das contas, editais, para que diferentes setores, diferentes grupos possam ser atendidos. Então, está se pensando em, evidentemente, estimular a coprodução, que eu acho que é um mecanismo positivo, porque você leva uma produção maior para uma cidade do interior, onde você já tem grupos ou grupo ou pessoas com experiência que podem, portanto, estar junto e ser o parceiro local, e, com isso, todo mundo ganha, o filme vai custar menos, porque rodar ou menos, ou vai ter a vantagem de filmar fora de São Paulo, que eu acho maravilhoso, e quem está trabalhando junto vai estar se beneficiando, ou até o contrário. O projeto não tem que ser de iniciativa de uma produtora da capital grande, o projeto pode ser de iniciativa de uma produtora
localizada numa cidade no interior, que se associa a uma produtora maior, seja porque ela tem equipamento, porque ela tem finalização. Não há, de maneira nenhuma, a necessidade, a imposição de que o projeto seja originário da produtora maior. No ano passado, inclusive, ganharam 2 projetos que eram originários do interior, associados a empresas da capital. Então, eu acho que o que eu posso dizer é a ideia de se criar diferentes linhas para que diferentes potenciais, capacidades possam buscar o seu lugar para se beneficiar. Legal. Não, foi que estava lembrando aqui, em combinado com a organização do evento, o microfone está aberto também para quem tiver perguntas, é só chegar aqui que a gente abre e passa as perguntas. Estou pensando aqui junto, né? Então, tem essa perspectiva de estímulo ao curtometragem que você falou, do longa-metragem de baixo orçamento. Eu lembro que na discussão da Paulo Gustavo, né, as entidades estavam reunidas, foi elaborado um plano ali, até puxado muito pela API. No final, né, aconteceu isso mesmo, a gente tinha uma reunião marcada com a secretaria, você compareceu, fez o debate. Eu acho que esse tipo de diálogo é o que eu estava falando com o Beto aqui, né, do CEF3, é importante que a gente esteja trocando ideia para dar essa sentida, né, as associações se representarem assim. E nesse sentido, né, mais uma dessas estratégias do plano de desenvolvimento do território paulista como um todo, que foi anunciado e interessou a muitos agentes, né, principalmente no interior do estado, é a Film Commission que você citou. Assim, como foi o processo de escolha desses territórios vocacionados e se há uma perspectiva de ampliação? Eu sei que teve diálogo com as secretarias de cultura, né? Teve esse relacionamento. Isso, bom, enfim, como começou o projeto e para onde ele está apontando? Então, desde 2023, que eu venho conversando com a secretária, que eu já conhecia, falando da importância do audiovisual, levei ela para o Festival de Cannes em 23 e ela realmente entendeu até onde pode chegar o audiovisual e passou a acreditar que isso é fundamental, estratégico. A ideia da Film Commission vem porque eu sempre acreditei que o Estado de São Paulo tem um potencial cinematográfico imenso e que, portanto, levar a produção para o interior e estimular a produção no interior é tiro certo. Então, a Film Commission surge com a secretária, entendendo, apostando. Como a gente precisava começar, a gente escolheu 10 cidades, cidades que eu conheço, que eu sei que têm vocação. Depois a gente abriu um edital, recebeu uma inscrição com, acho que 30 cidades ou 31 cidades, em função do que as cidades apresentaram de proposta. Algumas nem eram um projeto. Enfim, a gente escolheu 10. Então, até o final do ano terão 20, mas, com certeza, no ano que vem, nós vamos continuar fazendo isso. Então, esse é o primeiro passo, ou seja, a gente envia uma nossa microequipe, vai na cidade, também vai em cidades vizinhas, quando é o caso. Aqui, por exemplo, Piracicaba, incluímos São Pedro, e mais uma que me escapa. Está se construindo um site. Isso é quase uma coisa que beira o turístico, né? Fotos, informações. Qual é o segundo passo? O site está sendo lá adaptado para que qualquer pessoa que atue nessas cidades vai poder se inscrever. Então, você mora em Sorocaba, que você me falou, você é um produtor, você vai ter lá uma maneira de você colocar. Tem uma produtora, já fiz filmes, sou diretor de fotografia, sou técnico de som, ou seja, todas as pessoas que atuam nas cidades vão poder se cadastrar e deixar suas informações. A gente também vai levantar a logística das cidades, que tipo de serviço as cidades oferecem. Nós estamos preparando agora minutas de lei e de decreto, que são sugestões, evidentemente, mas para ajudar as cidades a também fazerem um decreto de Film Commission ou uma lei de Film Commission, para que as cidades estejam preparadas. Não sei se todo mundo é de Piracicaba. Aqui, pelo que eu conheço, não sou especialista, nem todo mundo é de Piracicaba. Bom, então, mas Piracicaba é uma cidade que tem sorte de ter bons secretários da cultura. Não sei se ainda tem, não quero aqui entrar na política, pelo amor de Deus, mas eu sei que tem uma história de bons secretários, tanto é que tem esse espaço incrível aqui.
Ilhabela vai criar uma Film Commission amanhã, Santos tem uma Film Commission muito competente, enfim, algumas cidades têm, mas muitas cidades, se você for tentar filmar, por exemplo, eu fiz um longa-metragem no ano passado, minha ideia inicial é filmar em Bananal, que é uma cidade linda, que está super empobrecida. Não sei quem conhece lá Bananal. Foi uma cidade riquíssima, tem um casario lindo. Só que, assim, fomos conversar lá, o prefeito não estava afim, o secretário de Cultura não atendia o telefone, o restaurante disse que não ia abrir de noite de jeito nenhum, porque ele não tinha interesse. Eu levei o filme para Iguape, né? Porque é isso, se a cidade não quer receber, se a prefeitura não entende que aquilo é relevante, sorry, né? Então, a gente está tentando construir e colaborar com as cidades de toda a forma. A gente também vai fazer uma reunião com cidades que têm recursos maiores de Aldir Blanc, para também tentar colaborar na elaboração de editais. A gente viu algumas cidades que, de novo, nem todo secretário da Cultura tem um conhecimento do audiovisual. Não é defeito, né? Às vezes o cara é um baita dançarino e não é obrigado a saber de audiovisual. Então, a gente também vai tentar colaborar na elaboração dos editais municipais para que eles, eventualmente, dialoguem com a própria política do Estado, né? Então, se a gente conseguir fazer um edital para produzir, isso aqui não é uma promessa, tá, pessoal? É só que a gente está tentando. Se a gente faz um edital para produzir 100 curtas-metragens no Estado, talvez não seja necessidade da cidade fazer um edital de curta-metragem. Ela pode fazer um edital de documentário, ou pode fazer um edital de baixo orçamento, se ela tiver, de repente, R$1 milhão. Faz um longa de baixo orçamento na cidade, é muito melhor do que fazer 4 curtas, sei lá. Estou aqui dando exemplos apenas de como construir uma política pública e de como pensar de maneira estratégica a indústria do audiovisual. Somar esforços em vez de ficar repetindo políticas. Desde o começo do ano, a gente está negociando, quer dizer, o governo, eu ajudo, para conseguir um recurso do Fundo Setorial que venha para o Estado de São Paulo. Aí, finalmente, há uns 20 dias atrás, decidiu-se que 60 milhões foi para a Prefeitura de São Paulo e 40 para o Estado de São Paulo. Bizarro, né? Devia ser o mínimo contrário. Mas, enfim, pelo menos 40 a gente conseguiu salvar para o Estado. Então, como esse dinheiro está vindo para o Estado e ele é para longa-metragem, provavelmente o PROAC vai poder fazer um edital de baixo orçamento um pouco melhor, porque vai ter mais dinheiro para a produção de longa, de orçamento maior, com dinheiro que vem da Ancine. Enfim, então, é um quebra-cabeças e que a gente está atuando para mapear cidades, levantar pessoas que possam trabalhar, levantar questões de logística, publicar editais que atendam os diversos atores, os diversos segmentos, e também colaborar com as cidades para que elas façam uma política municipal melhor. Nesse caso dos 40 milhões que vieram do fundo setorial, em caso eles se destinem ao PROAC, naturalmente excluindo capital, porque aí eles já ficaram com 60 milhões? Como eu falei, né? Veja bem, eu, antes de tudo, sou um ativista, que fico lá com a secretária, com o secretário, batalhando, são pessoas incríveis, mas sempre tem a rebiboca da parafuseta. A ideia é que os longas-metragens a serem produzidos com dinheiro que vai vir da Ancine sejam todos filmados fora da capital. Portanto, não necessariamente de proponentes de fora da capital, mas filmados fora da capital e, pelo menos, uma parte considerável em coprodução com empresas de fora da capital. Isso é certeza. Se a gente conseguir avançar mais, a gente vai avançar mais. Eu acho que é um bom argumento, esse mesmo que você estabeleceu, né? Já houve uma divisão desigual, que não respeita a proporcionalidade da população nem do PIB. Então, portanto, a verba já destinada ao Estado faz sentido, né? Até porque acho que é uma questão de equilíbrio e de desenvolver forças dinâmicas e coevolutivas, né? Interior forte, capital forte, né? Deveria também retornar para o interior. Queria saber se tem perguntas. Eu vou aqui, desculpa, antes de você falar só, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Mas vou pode se posicionar. Por exemplo, é ridículo, né? Mas, enfim, vou dar um exemplo de pensar de uma maneira diferente, né? Quando foi a época da Paula Gustavo, tinha uma obrigação de que 20% dos filmes, que tinha que ter 20%
de projetos para pessoas negras e 10% para pessoas indígenas. A perspectiva era que tivesse 20 longas. Então, o que eu propus à secretária e a secretária propôs ao Ministério da Cultura? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar que todos os projetos têm que ter 30% das equipes inclusivas. Se forem 20 filmes, cada filme tiver 100 pessoas, nós estamos falando de 2.000 pessoas, nós estamos falando de 600 pessoas que atenderiam essas cotas trabalhando. O Ministério da Cultura não aceitou e disse que o diretor tinha que cumprir a cota. Então, 6 pessoas foram beneficiadas. Ou seja, se o diretor for indígena e tiver uma equipe toda de homens brancos, cumpriu a cota. Então, a gente está tentando agora, nesse momento, a mesma coisa, porque a Ancine, no Fundo Setorial, também tem algumas regras que atendem essas questões, que são todas relevantes, pessoal. Veja, tanto que nós propusemos que 600 pessoas fossem incluídas nos projetos, né? Eu acho que era bastante mais inclusivo do que da maneira como ficou. Mas, enfim, então a gente está sempre tentando como a gente amplia a inclusão. E aí a inclusão não é só a inclusão de cotas, mas é a inclusão de maneira ampla, né? Se a gente conseguir ter um número enorme de curtas-metragens sendo feitos, de novo, você está ansioso para falar e eu não paro de falar. Por favor. Não. Conclui. Por exemplo, o Pontos Mis, que é um programa que eu tenho muito orgulho. O ano passado, a gente fez a primeira residência. Então, qualquer pessoa que morasse numa das cidades do Pontos Mis, que já tivesse feito um curta, podia se inscrever, e os 12 melhores a gente convidou para ficar uma semana em São Paulo, tendo tendo palestras com super profissionais, visitando empresas de equipamento, finalização e assim por diante. E avisamos que esse ano ia ter. A seleção de curtas desse ano é muito mais potente que a seleção de curtas do ano passado. Ou seja, as pessoas já sabiam, né? Buscaram, realizaram. Foi muito legal fazer a seleção. A gente recebeu acho que mais de 100 curtas. Para selecionar 12 foi difícil. Sabe, quando chega ali, tem 20 bons, você dói o coração. Aí você começa a fazer votação para escolher. Né? A Thalita, que trabalha com Pontos Mis, inclusive cuida do Pontos Mis de Piracicaba, isso que ela vê. Então, é muito legal ver talento. Alguns dos curtas... tem alguns curtas que são bons, mas que dá para ver o talento de quem fez, de quem pensou, de quem dirigiu, né? A pessoa sabe o que ela quer fazer, é cinema. É muito legal ver isso, né? E de cidades as mais variadas. Tinha um curta incrível de Jales. Eu não estou falando isso pelo amor de Deus, a gente tem que tomar cuidado com tudo que fala, né? Não estou falando isso porque Jales não merece ter um bom cineasta. Eu só estou falando porque Jales é uma cidade menor, mais distante, e aí, pumba, tem lá um talento em Jales, que vai passar uma semana em São Paulo lá com a gente, vai ser um prazer. Por favor. Jales fez até longa-metragem recentemente, né? O filme do Marcos Yoshizaki, Circulando o Mundo. Filme muito legal. Sou Vitor Fisch, de Ubatuba. Queria fazer uma pergunta sobre essa coisa da Film Commission, que é um tema que nos interessa muito. Lá a gente tem todo um debate do movimento audiovisual local, que tem se fortalecido muito nos últimos anos, né? E Ubatuba, a gente sente que é naturalmente uma cidade que é buscada por filmes. A galera vai filmar lá, né? E é interessante em alguns aspectos para a cidade, no sentido hoteleiro, tal, mas para o audiovisual local, a gente tem um grupo com mais de 150 pessoas profissionais do audiovisual lá, WhatsApp e tal. Nunca ninguém fez parte de nenhuma filmagem, né? Essa sensação de que pousa um disco voador e vai embora e não deixa muita coisa para o audiovisual, pode deixar em outros aspectos para a cidade e tal, que podem ser interessantes. Então, como fazer essa lei local que, de alguma forma, beneficie esse desenvolvimento do audiovisual local, né? Que é possível colocar obrigações de tantos por cento de equipe local ou um valor que fica para um fundo municipal para desenvolver esse audiovisual. Que sugestões que você teria nesse sentido? Totalmente de acordo com esse ponto. Existe um mecanismo que você já deve ter ouvido falar, que é o cash rebate, né? Que é super famoso hoje em dia, um monte de países, estados, cidades utilizam. E eu tenho defendido, junto com a secretária, que a gente invente aqui em São Paulo o cash advanced, que seria um dinheiro que seria colocado à disposição para o produtor que for filmar numa cidade
nas cidades chaves, né? Ou seja, que são as cidades que a Film Commission mapeou. E e aí, porque o cash rebate funciona como? A empresa se inscreve, aí ela vai filmar, o que ela gastar, ela recebe um percentual de volta. O problema disso é que vira uma prestação de conta, nota fiscal, dá uma trabalheira. Além do que, nunca se sabe o burocrata que vai olhar a notinha e depois vai dizer, essa notinha eu não aceito. Então, o Cash Advanced, que eu propus, é isso. Em vez de ser sobre o dinheiro, são metas objetivas. Então, a primeira meta, evidentemente, a gente não estabeleceu, mas hipoteticamente, tem que contratar 30 pessoas na cidade. Evidente. Essa é a ideia. Isso é que tem que ser, porque senão, é o que você falou, né? O filme passa e não deixou muita coisa. Tudo bem. Claro que é sempre bom. O hotel ficou cheio, o restaurante ficou cheio, a cidade ganhou turismo. Mesmo assim é bom. Mas, assim, para que seja um pensamento estratégico de indústria, precisa fortalecer a mão de obra local. Claro. Então, totalmente de acordo. Nós vamos colocar regras desse tipo nos editais que estimularem a produção em cidades fora da capital. Mas só um comentário, é que a mão de obra também tem que ser especialista do audiovisual, né? Porque senão vira isso, vira o motorista, enfim, né? um serviço que não é do audiovisual em si, e aí, enfim, é isso, não desenvolve o audiovisual, desenvolve outras coisas, mas... Oi? Não, acho que é isso. Colocar essa... Você tem razão. Totalmente de acordo. A gente só tem que medir isto, porque na hora que você põe isso de maneira num projeto, eventualmente você vai ter cidades que não têm, como Ubatuba, 150 profissionais. Então, assim, prioritariamente é isto. Mas também, se contratar uma costureira, não é ruim, porque vira uma costureira com especialidade em cinema também. Então, mas concordo com você que não adianta contratar 30 seguranças. Não é essa a ideia. Isso vai estar em outra categoria das exigências, que são serviços locais. Né? Uma coisa são profissionais, outra coisa são serviços. Então, vai ter uma exigência de diárias de hotel, vai ter uma exigência de serviços locais, mas o objetivo é esse que você falou. Temos mais alguma pergunta vindo da plateia? Oi, Jaque, boa depois noite. Jaqueline Duran, Araraquara. Eu tenho uma curiosidade de saber quais são essas cidades que foram mapeadas. Onde que eu consigo o acesso delas? Ou você pode me contar agora? De cabeça não vou lembrar, mas tem o site da State Film Commission, do Estado de São Paulo, State Film Commission. E lá lá já tem as primeiras cidades que estão mapeadas, e o segundo lote, a gente publicou esse chamamento e depois publicou o resultado. De cabeça, eu sei que... eu não vou acertar todas, então não vou... Mas Iguape, Piracicaba... É por número de habitantes também, ou é por um resultante do que eles produzem? As primeiras 10, muito sinceramente, eu escolhi cidades que eu gosto. Tá bom? As segundas 10 cidades foi por um edital. A gente abriu o edital, divulgou o edital, as cidades se inscreveram, e aí a gente selecionou, levando em consideração 3 critérios. Primeiro, a qualidade do projeto que a cidade apresentou. Teve cidade que mandou assim, quero participar. A gente não sentiu firmeza. 2, diversidade regional. Então, por exemplo, a gente escolheu Caraguá e não escolheu uma outra praia, que não vem ao caso, porque também era para ter uma ali. Não escolheu todas as cidades na região de Campinas. Então, a gente tentou fazer uma diversidade de cidades. E terceiro, o interesse que essa cidade realmente possa ter do ponto de vista de patrimônio histórico, de patrimônio geográfico, de eventos culturais relevantes. Mas dependeu da cidade. Por exemplo, uma cidade que é maravilhosa, que é São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga é maravilhosa. Não se inscreveu. Então, não entrou. Araraquara não se inscreveu. Não entrou. Mas o ano que vem vai continuar. Por Então, favor. Não se Porque preocupem. nós temos uma produção potente, temos lugares muito especiais. A gente até pratica isso no nosso cinema, de mostrar nossas ruas, as pessoas, os lugares da cidade. Porque, apesar de sermos 230 mil, Paulinho, 250 mil é muita potência mesmo. Muita gente... Precisa me falar de Araraquara, que eu conheço e gosto muito.
Sempre uso Araraquara como um exemplo. Assim, é muito curioso isso no Estado, né? Que às vezes você tem cidades de 100 mil habitantes, de 120 mil habitantes, 150 mil habitantes, que não têm vida cultural. E às vezes tem cidades de 30 mil habitantes que têm vida cultural. É muito doido. Ou cidades equivalentes que, por algum motivo, Araraquara é um bom exemplo. Ali perto da Araraquara tem uma outra cidade que tem universidade e que não tem cinema, só no shopping. Então, você fala, deve ser a água que passa na cidade, né? Nós Você vê, temos- Araraquara tem até a ferroviária na Série B esse Sim. ano. Olha que beleza. Mas nós também estamos só com cinemas no shopping. A gente está esperando agora abrir uma sala e estamos num projeto de tombamento. É foda. Não é fácil. Falou, obrigada. Imagina. Esse. Oi, eu sou a Reci, moro aqui em Piracicaba, mas trabalho na OS Produtora, que é de São Carlos. Sou produtora executiva. Eu queria retomar um pouco do que você estava falando dos arranjos regionais, né? Eu queria entender melhor sobre a questão que você comentou de ser uma coprodução, capital e estado, e interior, né? Se esse vai ser o único formato, ou se a gente pode pensar coproduções interior-interior, interior-internacional, porque a gente tem produtoras que estão nesse nível, nesse momento, né? Então, se vai ser só nesse formato ou não. E também trazendo que a gente, no nosso caso específico, a gente trabalha bastante com animação. E os nossos projetos, a gente está na expectativa desses editais saírem, são projetos de animação, que não funcionam numa lógica de captação. Então, uma filmagem no interior não contempla a gente, porque a gente não filma. Vocês pensam nessas especificidades, e aí trazendo a animação, ou realmente vai ser um edital extremamente focado, nichado, fechado, e que, de alguma forma, vai inviabilizar que que projetos diferentes se inscrevam? Porque, se for uma lógica de filmagem, a gente já não está dentro, por exemplo. Eu queria entender tudo Você isso. foi muito radical, né? Fechado, nichado, na verdade, só porque a animação está de fora, ele não é nichado. Mas a sua colocação é muito procedente, porque eu vou dizer uma coisa para você com vergonha. Não pensei nisso. Você tem um ponto muito relevante, que é a questão da animação. Porque como a gente pensa sempre em filme, em equipe, em rua, em locação, a gente esquece da animação. O edital permite a animação, evidentemente. Mas essa questão da animação, que tem equipes muito específicas, né? Você não tem produtor de set na animação, você não tem uma série de profissionais, você não tem figurinista. É uma questão bem lembrada, muito importante. As outras perguntas que você fez antes, sim, vale. Inclusive, vai ter um edital com uma, sei lá se posso dizer isso, uma subcota para a coprodução internacional. A coprodução internacional, um tem que ser internacional, o outro pode ser Piracicaba, pode ser São Paulo, pode ser qualquer cidade. É para qualquer um, ela não tem obrigatoriedade. A coprodução estadual, ela pode ser entre duas produtoras do interior, sem nenhum problema, não tem obrigação de ter na capital. Perfeito. A princípio se for da capital, tem que ser como uma empresa do interior, se o proponente principal. Perfeito. Se eu puder dar uma Mas a animação é um ponto a pensar. Se eu puder dar uma sugestão, então, em relação à animação, ano passado teve a questão da cota de filmagem, né? E também não contemplava animação nesse sentido. O que eu fiz particularmente, eu peguei toda a ficha técnica e coloquei o endereço da residência das pessoas para provar que era uma equipe composta com mais de 70 pessoas do interior. 70%? Ou Isso, 70%? 70% de pessoas do interior. O projeto não foi para frente, né, não foi aprovado, então não sei se isso seria válido, mas foi uma tentativa que a gente achou que poderia seguir uma linha coerente com a proposta, né, de ter uma equipe do interior. Ótima ideia. Então, porque é isso, né? A animação hoje em dia tem essa questão que assim, o proponente é de Piracicaba, ele contrata uns caras na Índia para fazer, né? Aí não adiantou nada, porque tem 2 pessoas em Piracicaba se beneficiando. Mas isso aí que você falou é uma excelente solução. Um projeto de animação tem que ter as pessoas residindo em cidades fora da capital. Boa ideia. Perfeito. Foi muito bom você ter falado isso. Obrigada. E eu só queria reafirmar que a preocupação do FISH em relação à questão da equipe técnica do local também é uma preocupação que se estende para a gente lá em São Carlos, porque lá em São Carlos a gente tem universidade, a gente tem mão de obra, e muitas vezes a gente sente que eles vão, usam e saem. Eu digo, grandes produções. Claro, veja, né?
Porque a gente pensa no Estado é fundamental, tanto que, veja, eu falei agora há pouco, que no site da Film Commission, nós vamos abrir inscrição para que profissionais do Estado se inscrevam. A gente quer que os profissionais do Estado trabalhem nas produções que vão rodar no interior. De novo, não quer dizer que a gente também não acha importante que projetos se originem, tenham sua origem no interior. Mas eu acho que, para um profissional do audiovisual, poder trabalhar num filme de outra pessoa, trabalhar num filme de outra pessoa e depois fazer o seu filme é a melhor coisa que tem. Não ficar se virando para fazer um filme a cada 4 anos. Então, essa é a ideia quando a gente fala de indústria e de plano estratégico. Perfeito. Que haja uma produção contínua e que as pessoas possam trabalhar de diversas formas, das que elas quiserem ou forem capazes, de maneira contínua. Essa é a ideia. Então, esse ponto é fundamental. Perfeito. Mas estamos alinhados também que temos também empresas capazes de tocar tudo isso. Claro, mas, de novo, volto a falar, a gente vai, em breve, abrir o site para que empresas e profissionais se cadastrem, para que essas pessoas possam ser acessadas com mais facilidade, para que as filmagens que forem ocorrer fora da capital contratem essas pessoas. Tem uma questão que precisa ser dita, que é o corporativismo das equipes atualmente. Então, acabei de fazer um longa. Eu não fazia filme há 12 anos, levei um susto. Por sorte, eu tinha uma produtora paciente. Mas, assim, você vai contratar o diretor de fotografia, o diretor de fotografia fala, pô, legal, cobro tanto, não sei o quê, mas tem que usar o meu equipamento e a minha equipe, de primeiro assistente a quarto assistente, é essa daqui fechada. Não, mas eu vou filmar em Iguape, lá tem um rapazinho. Não, só filma assim. Aí vai falar com o diretor de arte. Contrata o diretor de arte. Mas a minha equipe... Não, mas tem costureira em Iguape. Tem terceiro assistente de figurino em Iguape. Só trabalho com a minha equipe. Então, tem um problema hoje de um excesso de corporativismo nas equipes do audiovisual, que, agora, vou trocar de chapéu, vou botar meu chapéu do CIAESP. Nós estamos negociando com o Sindicine, que é o sindicato que representa, e 3 semanas atrás tivemos uma reunião, onde a gente questionou isso. Não tem cabimento. Né? Não tem cabimento, primeiro, porque é uma relação profissional em que isso parece quase um trust, para me ter tem que ter o pacote completo, e segundo, dentro da ideia justamente de levar filmagens para o Estado, não dá para trabalhar assim, porque senão a gente perde um dos principais objetivos, que é estimular e gerar emprego para os profissionais e para as empresas que estão fora da capital. Então, mas eu não estou aqui falando isso para dizer que é difícil, porque nós vamos escrever no edital e a empresa vai ter que se virar, o proponente eventual ou o produtor internacional. Este é um ponto fundamental. Tenho certeza. Obrigada, Bruno. Prazer. Beto já mandou atrasar a banda em meia hora lá, para a gente ter mais meia hora de conversa aqui, é isso? Opa, você já... A casa é sua, meu querido. Gente, desculpe se eu fui a fila de alguém. A casa é sua, sinta-se em casa. Obrigada, André. Obrigada, Bruno. Todas essas discussões aqui são muito pertinentes, mas aí tem uma coisa que me veio enquanto vocês estavam conversando, enquanto a pergunta da Reci, que é o seguinte: eu, como produtor, quando encontro um bom profissional, um profissional que a gente entende, que tanto o profissional que é produtor até o profissional que vai instalar o microfone aqui, ele está aqui porque ele também tem um pouco de artista e a gente sabe as dificuldades de trabalhar com artistas. Então, quando a gente encontra um bom profissional ou uma pessoa que a gente tem uma certa afinidade, a gente quer manter essa pessoa na equipe, que foi o que você disse. Eu vou só se eu puder manter a minha equipe. Por quê? Porque daí eu vou ter o controle daquilo que eu estou fazendo e te oferecer um trabalho de qualidade. Agora, é muito difícil a gente formar essa relação capital-interior, porque precisa ter uma vida pregressa com essa pessoa que a gente vai ter que trabalhar, né? Então, dentro de uma produção, a gente entende que também é difícil arriscar, né? Eu vou contratar um profissional do interior porque eu estou fazendo essa conexão do interior, mas é um risco como produtor, eu estando em São Paulo, ou eu contratando alguém de lá. Então, como é que isso funciona na prática? Isso não funciona, né? Então, essa relação de coprodução entre
capital e interior, vai funcionar de que modo? Sendo que é super complicado a gente estabelecer essas regras de parceiros, né, de interior capital ou de Piracicaba, é difícil, né? Então, como se pensar um modo que seja viável? Beleza, a gente vai contratar um pessoal do interior, mas que pessoal do interior que eu vou contratar que não haja risco? Por isso que essas produções não vêm para o interior, né? Então, dentro da sua proposta, que eu acho excelente, tem esse gap que eu não sei como que a gente supre, né? Porque eu preciso contratar um bom profissional, mas o que eu vou fazer? Entrevista com ele para saber como ele vai se comportar numa situação de tensão? Não, eu já tenho esses profissionais que já trabalharam e já são testados para isso, né? Daí é só um fogo no parque, porque eu também não saberia resolver. Obrigado, gente. Veja, para falar uma frase de Vicente Mateus, para começar, precisa começar, né? Você tem razão. Claro que eu sou fotógrafo, tenho minha equipe, eu quero minha equipe. Eu tenho mais segurança. Mas, de outro lado, se todo mundo trabalhar assim, nunca vai ter novas pessoas entrando, porque fica uma coisa solidificada e estratificada. Eu fiz questão de fazer meu filme no interior para mostrar que dava certo e para mostrar que era melhor. Então, fui lá e filmei em Iguape. Aí eu convenci uma amiga produtora, ela ia escrever um projeto, eu falei para ela, coloca na cota filmar no interior, você tem mais chance de ganhar. Ela ganhou, eu falei, vai filmar em Iguape. E ela é uma produtora grande de São Paulo. Não, filmar no interior vai ficar caro, não vai dar certo. Levei todo mundo lá para Iguape. Eles já contrataram um produtor de locação da cidade. Por quê? Porque, como ele trabalhou comigo, eu falo que ele é bom. Então, é isso. Precisa começar, né? Tenho 2 pessoas que trabalharam na equipe de figurino que vão trabalhar. Então, precisa romper a barreira, né? Tomando por base seu exemplo dos 150 profissionais em Ubatuba. Eu vou fazer um filme... Tudo bem, vamos abstrair André Sturmi. Alguém vai fazer um filme em Ubatuba, dentro das condições que a Secretaria vai ter colocado e que precisa contratar. Tem pessoas lá que devem ter um currículo maior e pessoas que não têm currículo. As que têm um currículo maior vão ter mais chance de serem contratadas no primeiro momento. Direção de fotografia. Acho mesmo que um diretor de fotografia vai querer que o primeiro assistente, que é o que hoje chama foquista, seja um cara que ele tem confiança total, porque é o foco. Agora, o terceiro assistente, que praticamente é um assistente, é o cara que cuida do equipamento, por que não pode ser, de repente, se em Ubatuba tem uma pessoa que já trabalhou com fotografia, que tem conhecimento, por que ele não pode ser local? Vamos lá, pessoal, vamos... Todo mundo fala em democracia, não sei o quê, mas chega na hora dele, para ele, né, no time dele não tem democracia. Vamos, sabe, eu acho que aí é por isso que nessas horas a gente precisa de Estado. É o Estado que vai induzir, o Estado vai estimular. Quer pegar 3 milhões de reais para filmar em Ubatuba, em Piracicaba, em São Carlos? Vai ter que contratar X% da equipe local. Aí cada um vai montar como quiser. Eu sou gaúcho, mas eu me considero, para efeitos de, se alguém for me contratar, eu sou paulista, moro em São Paulo, né? Acho que aí também, assim, quando ele me fala das pessoas de Ubatuba ou ela de São Carlos, são as pessoas que atuam na cidade, não precisa ter nascido lá, ter certidão de nascimento. Acho que a ideia é quem atua no local. Você falou que está aqui, mas atua em Sorocaba. Então, é Sorocaba. Acho que essa é a ideia. Agora, nada também é absoluto e perfeito. O que eu acho que é fundamental, que eu queria, já que está terminando, reforçar, é a ideia de que o que está se pensando, quando a gente fala estratégia, quando a gente fala indústria, não é indústria no sentido de, só vamos fazer filme caro, não é nada disso. É pensar em indústria no sentido de que várias oportunidades se abram, que se gere emprego, que se gere produção, que se gere curta-metragem, filme de baixo orçamento, filme de grande orçamento, série, coprodução internacional. Essa é a ideia e esse é o motor que leva. E usar o audiovisual... Usar não. Gerar uma produção de audiovisual relevante que possa ocupar espaço e, ao mesmo tempo, levar desenvolvimento econômico. Só para encerrar, eu prometo, que é para agradecer vocês pela oportunidade.
André, acho super importante nesse momento o desenvolvimento do audiovisual nível nacional, falando de audiovisual soberano, né, um desenvolvimento estratégico para a indústria do Estado de São Paulo, a gente começar a ter esses diálogos, né? ICINE, CIAESP, Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, com toda a população do Estado de São Paulo. Então, o meu desejo é que esse diálogo continue, né? Que esses espaços de conversa aqui, né? Já tivemos ideias, sugestões pontuais que podem ajudar a desenvolver o modelo. Me interessou muito da tua fala, uma coisa que não tinha chego a mim por meio da imprensa, que é essa ideia de sinergia sendo criada aí, né? Então, o Estado pode criar editais que, coordenado com municípios, sejam outros. Eu fico pensando, pô, aí tem um potencial, porque a Film Commission é outra coisa, e os pontos MIS são outra coisa, mas todos eles, o ponto MIS desenvolve linguagem, porque depois, né, o pessoal discute linguagem. Film Commission pode desenvolver infra, serviços de produção mais estruturados, mais robustos. Aí temos editais que coordenam produções de baixo orçamento. Isso é muito legal, é um pensamento que eu acho que é consenso, né, ter esses diversos níveis, e a gente entende que é preciso continuar dialogando assim, nessas próximas etapas, né, continuar dialogando com os municípios, com as associações. Sei que, né, o ICINE aqui está bastante representado, também faço parte, tem participado dos debates, assim, a gente espera estar sempre à mesa para discutir, para trazer novas ideias, para poder caminhar na descentralização do audiovisual. Obrigado pela oportunidade do diálogo. Prazer, obrigado pelo convite, parabéns e estou à disposição. Bom, não temos mais tempo, gente, infelizmente. Eu ia falar, essa fala final, que os debates são extensos, são variados, né, de cada setor, de cada município, de cada local, e acho que foi um debate muito potente, muito importante para tudo que a gente vive, e vocês aqui representando o ICINE, é uma fala essencial para que a gente tenha essa troca, e o evento serve realmente para isso. Obrigado, André. Obrigado, Bruno. A gente precisa correr muito, porque tem várias questões técnicas agora do show. Então, fica o convite para todo mundo ficar no show da Banda Grisoldes. A gente só vai virar o palco, vai virar o projetor, vai virar tudo, porque tem bastante projeção durante o show. Aí tem a cerveja, o chopp de graça, só em questão de logística, o pessoal do chopp fica aqui, em frente à banda, e comida, quem precisar comer, daí continua ali no mesmo local, tá bom? Aqui acho que vai ficar o biscoito, algumas coisinhas, mas o chopp está todo aqui, e quem já está lá já pode ir trocando, fazendo um esquenta, enquanto a gente prepara o palco, tá bom? Muito obrigado, amanhã a gente retorna bem cedo, com o Coffee Connect e com tudo mais. Tem chopp de graça.